Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre despotismo esclarecido. É a continuação daquele assunto, né, do iluminismo. O que foi o despotismo esclarecido? Foi uma forma de governar apoiada por princípios iluministas. Os déspotas, né, os monarcas, os reis, eles começaram a governar apoiados por esses princípios. Né? O iluminismo estava, né, circulando cada vez mais, se espalhando, e esses déspotas, esses reis, começaram aí a ver que precisavam implementar algumas dessas ideias iluministas em seus governos. É importante lembrar que essas monarquias aí estavam em crise, né? Então é uma forma de você de que os reis uma forma que eles tinham ali para se manter no poder, né? Bom, características do despotismo esclarecido. Bom, como eu disse, esses governos estavam em crise, né? As ideias iluministas estavam cada vez mais se espalhando e os reis tinham cada vez mais inimigos, vamos dizer assim, pessoas que estavam contra seus governos, né? Uma característica desse governo aí chamado despotismo é a teoria do direito divino. Então, esses reis, baseados nas ideias iluministas, acreditavam na teoria do direito divino. É uma teoria segundo a qual Deus apoiava esses governos, não é? Uma teoria que dizia que o poder dos reis vinha diretamente da vontade de Deus. Então ninguém poderia criticar, né, o governo dos reis, porque, segundo eles, Deus é que colocava esses reis no poder. Para dizer a verdade, os reis acabaram até, de certa forma, melhorando a vida da população. Né? Eles fizeram algumas reformas administrativas em seus governos, né? Baseados aí no iluminismo. Inclusive, eles acabavam contratando esses filósofos iluministas, ou se não, colocando esses filósofos como ministros, né? E eles foram importantes para melhorar a administração do governo, principalmente nisso. Mas, mesmo assim, a gente percebe que não teve democratização do governo, não teve nenhuma democratização. Então o rei manteve ali seu governo, sua autoridade, né? O poder concentrado em suas mãos. Não existiu democratização, a divisão do poder. Também a gente pode colocar aqui essa questão desses ministros, esses filósofos, né? Ao mesmo tempo que eles eram ministros, eles também acabavam formando esses monarcas, esses reis. Formando como assim? Sendo professores mesmo. E muitos desses déspotas esclarecidos foram os primeiros reis que estudaram, né? Antigamente os reis não precisavam estudar, eles tinham o poder em suas mãos, não precisavam nem de estudo, agora sim. Então aqui eu coloquei uma lista
de alguns desses déspotas esclarecidos e algumas ações dos seus governos baseados no iluminismo. Frederico II da Prússia. A Prússia era a antiga Alemanha. O que ele fez? Ele reformou o sistema penal. Eu falei que a Prússia era a antiga Alemanha. Na Alemanha... Bom, era o que a Alemanha de antigamente, né? A Prússia. O que Frederico II fez? Ele reformou o sistema penal. Aboliu as torturas. Então os reis eles se mantinham no poder dessa forma, instituindo a tortura. Quem fosse crítico ao seu governo, eles torturavam. Então Frederico II, né, baseado aí no iluminismo, aboliu as torturas, fundou escolas, incentivou a produção cultural, comercial e também o começo da industrialização aí. A gente chama de manufatura. Decretou também a tolerância religiosa. O que quer dizer isso? Todo mundo que tivesse uma religião diferente da religião oficial do Estado podia, sua religião estava livre, né? Não teria mais perseguição do governo. Catarina II, na Rússia, construiu escolas, hospitais, reformou e modernizou cidades, racionalizou a administração pública e limitou a ação da igreja. Veja que ela constrói escola. Nessa época aí as escolas começam a ter um ensino primário e secundário livre para qualquer pessoa. Então veja uma coisa que no Brasil ainda é difícil, nessa época já era comum. Escolas gratuitas para toda a população. Escolas de primeiro e segundo grau ou ensino básico, não é? Ensino fundamental e médio. José II, na Espanha e Germânia, ele aboliu a servidão e a tortura. Então, naquela região ainda existiam servos. Então ele acaba com a servidão, acaba também com a tortura que eu já falei aqui. Ele fundou escolas, hospitais e asilos. Concedeu liberdade de culto a toda a crença religiosa. Criou impostos para o clero e a nobreza. Não sei se vocês lembram, mas o clero e a nobreza não pagavam impostos. Agora ele institui impostos para essas duas classes. Limitou feriados, tornou a língua alemã obrigatória. Marquês de Pombal foi ministro do rei Dom José I de Portugal. Ele expulsou os jesuítas, fez uma reforma educacional e manufatureira em Portugal. A gente vai estudar mais nos próximos assuntos sobre o Marquês de Pombal. Quando ele expulsa os jesuítas, ele também expulsa eles daqui do Brasil. E os jesuítas eram responsáveis pela educação aqui na colônia, aqui no Brasil. Então, com a expulsão deles, tem que mudar tudo, né? Os jesuítas tanto administravam o Brasil, numa parte, e também eram responsáveis pela educação. Bom, exercício. O que foi o despotismo? O que era a teoria do direito divino? Faça um resumo de 5 linhas de características do despotismo, que é essa parte aqui, ó.
E a última, cite as ações do governo de Frederico II, Catarina II e José II. Ok? Então, pessoal, até mais.